tema da aula passada foi a adaptação do material tecnológico às necessidades especiais. Isto nos mostrou que, com pequenas adaptações, nós podemos eliminar grandes barreiras ao conhecimento das pessoas com necessidades especiais. E analisamos também as estratégias de comportamento, procurando centrar na atitude que o professor e os demais companheiros devem ter para facilitar o processo de aprendizagem dos portadores de necessidades especiais. Boa aula! Olá, mais uma vez estamos juntos para conversarmos sobre a tecnologia na educação especial, particularmente na educação inclusiva. Na aula de hoje, vamos ver o tema Educação à Distância para pessoas com necessidades educacionais especiais. Para falar desse assunto, eu gostaria de começar, primeiro, falando um pouco sobre a própria escola. Como todos nós sabemos, a escola tem uma função social muito grande, pois ela é o locus onde toda uma cultura é passada de geração a geração. Tudo que o homem aprende, tudo que o homem traz da sua experiência de vida, ele transmite às gerações seguintes. E o local onde isso normalmente ocorre é na escola. Lógico que essa educação, ela tem vários condicionantes. E ela existe desde os primórdios do tempo, mas ela veio sendo alterada conforme a vida material, a condição material de cada sociedade em cada época. As relações sociais que haviam em determinada comunidade influenciavam e determinavam como essa educação ia se processar. Também as ideias que vigiam na época, as ideias que centravam toda a estruturação daquela sociedade naquele momento, iam determinar como que essa educação seria feita. Isso é importante para nós raciocinarmos que no momento em que nós vivemos hoje, onde há um incremento muito grande da tecnologia em toda a nossa sociedade, essa mudança se faz presente. E a tecnologia acaba sendo inserida também nesse processo educacional. E isso é muito importante que a gente tenha em mente para entender por que da inserção da tecnologia na educação. Não podemos esquecer que o homem sempre foi um construtor de ferramentas. Ele sempre buscou métodos para que ele pudesse melhorar a sua qualidade de vida. Como um ser frágil dentro do contexto dos animais que vivem sobre a face da Terra, ele teve que se adaptar ao longo do tempo para conseguir sobreviver. E a sua inteligência é a maior ferramenta. E, através dessa ferramenta, inteligência, ele começou a construir cada vez mais materiais sofisticados para se fazer valer deles para impor a sua superioridade a todo o contexto do planeta Terra. Mas o que ele foi aprendendo ao longo desse trajeto, ele tem que ter uma maneira de passar. Um exemplo típico disso, e que talvez sirva de marco divisório no processo educacional,
é a própria aparição da imprensa. Se nós raciocinarmos antes do surgimento da imprensa, como é que as ideias eram passadas? Elas eram passadas de boca a boca. Era frente um ao outro pelos conhecimentos orais. Ele era transmitido aos mais jovens, pelos mais velhos, de uma maneira oral. E não havia muita condição de passar um conhecimento de um grupo para outro grupo, que estavam distantes geograficamente. Havia necessidade de deslocamento de alguém até o outro local e lá ele começar a passar algum conhecimento que tinha adquirido. Logicamente, isso acabou ficando, naquela época, preso e restrito a um grupo seleto de pessoas. Esse grupo é que acabava dominando todo o saber. Com o aparecimento da imprensa, isso acaba. A imprensa possibilita que esse conhecimento seja impresso em uma folha de papel e que o conhecimento seja disseminado. Ele viaja sozinho, sem a presença de outras pessoas. Aí começa uma revolução no saber. Mais pessoas passam a ter acesso ao conhecimento e, consequentemente, isso passa a possibilitar novas construções. Como nós sabemos, a técnica revoluciona a ciência. A prática, o que nós fazemos na prática, acaba se transformando em ciência, e essa ciência metodizada acaba se transformando em base para novas alterações. E, logicamente, nesse viés, a educação vai a reboque. Ela tem que se fazer presente, porque educação, é a que vai transferir esse conhecimento de uma pessoa a outra. Aí, voltamos à tecnologia na educação. Nós sabemos, particularmente na época atual, que os conhecimentos vão se tornando obsoletos com uma rapidez incrível. Coisas que eram perfeitamente verdade, consideradas como verdade há alguns anos atrás, com a pesquisa cada vez mais acelerada, esses conhecimentos vão se tornando obsoletos. Nessa hora, há uma importância muito grande dos meios de comunicação. Esses meios de comunicação e informação é que vão permitir que esse conhecimento que vai sendo construído diariamente seja transmitido com a maior rapidez para toda a humanidade. E aí é que o computador passa a ser um veículo de extrema importância dentro do processo educacional. Ele vai permitir que o professor tenha mais fluidez, mais rapidez em ter acesso às informações, ao conhecimento. E os alunos também tenham essa rapidez, essa flexibilidade. No entanto, nós devemos ter bem claro, como já falei em outras vezes, mas vou me tornar repetitivo de propósito, que o computador deve ser visto como mais uma ferramenta auxiliar na consecução de tarefas. Ele não é um fim em si mesmo. E isso tem que ficar bem claro para todos nós em todos os momentos. A tecnologia educacional deve ser, antes de tudo, um recurso a serviço do educador e não um fim em si mesmo. Nós temos que prestar atenção nisso para termos a tecnologia efetivamente funcionando a nosso favor, não contra nós. Mas esse ingresso do computador nas escolas não é uma coisa pacífica, tranquila.
Há uma resistência muito grande dos professores, ainda, porque a maioria deles ainda vê a informática como um desafio, como um objeto que vai tirar o seu espaço, a sua posição de detentor do saber. Ele vai sair daquele status de único detentor do saber para ser mais um a discutir sobre aquele saber. E passa a entender a informática, o computador, como o substituto natural do professor. Ele ainda encara esta máquina não como um auxiliar, como um mediador, mas sim como aquele que vai tirar o seu espaço, vai tirar o seu local de trabalho. Então, essa percepção, esse paradigma tem que ser alterado. Repito, o computador é um mediador, ele é um auxiliar, ele vai dinamizar os processos de aula. Se nós raciocinarmos com o desafio inicial da própria escola, que era transmitir uma cultura escrita, nós vamos perceber que hoje nós temos que mudar essa concepção de escola, com uma mera transmissora de cultura escrita, para ser um local que oferece um acesso à informação e que permite que essa informação seja discutida. Essa informação passe por um crivo, por uma crítica construtiva antes dela ser efetivamente absorvida por todos aqueles indivíduos. Vamos falar um pouco sobre as possibilidades da educação à distância. Como nós sabemos, a tecnologia alterou todo o processo educacional. A inserção da tecnologia nas escolas vem alterando esse processo educacional. Particularmente, se falando de educação à distância, o acesso à internet mudou completamente aqueles conceitos que tínhamos de produção, armazenamento e transmissão de conhecimentos. Antigamente, cada indivíduo, cada pesquisador fazia a sua produção acadêmica e dificilmente isso chegava a outra pessoa, levava muito tempo para chegar a outra pessoa. Por quê? Ele produzia, ia para um livro que era editado, preparado, enfim, passava por todo aquele processo, até ele chegar numa banca, onde um outro pesquisador ia ter acesso àquela produção. O armazenamento também era feito em livros, em bibliotecas. E essa transmissão, quando era feita oralmente, era feito apenas em grandes congressos, grandes eventos. A internet tornou esse processo muito ágil, muito rápido. No momento em que um pesquisador termina o seu trabalho de pesquisa, ele já coloca isso disponível na internet, transmitindo rapidamente esse processo, e esse armazenamento já é feito na própria base de internet. Ou seja, qualquer um que tenha acesso à internet pode, no mesmo momento, ter acesso à informação. Isso serve particularmente para alunos e professores como uma fonte inesgotável de pesquisa. Isso possibilita uma rapidez muito grande nesse processo de pesquisa e de transmissão do conhecimento e da informação. A educação à distância, em função disso, vem alterando muito o seu conceito básico. Se raciocinarmos com a educação à distância de
anos atrás, quando ela começou, ela era apenas transmitido por correspondência, papel impresso. Hoje, nós temos a educação à distância indo para o interior, para todos os lugares, através da própria internet. Isso se reveste de uma rapidez incrível e permite que alguns conceitos que antes eram reais, como a base da educação à distância, que era a separação entre o aluno e o professor, hoje já seja muito atenuado. Hoje nós raciocinamos em educação à distância já num processo de interatividade. A tecnologia permite que a educação à distância hoje ocorra quase que em tempo real entre comunicações entre aluno e professor. Esse é um dado muito importante. A característica básica da educação à distância hoje é a comunicação em dupla via. Antigamente, só se pensava na separação física entre as partes. Hoje, esses dois conceitos já convivem. Há uma separação física entre as partes, sim, mas essa comunicação em dupla via, ela permite uma aproximação entre esses dois seres que fazem a educação. E permite também que haja uma comunicação entre os próprios integrantes daquele grupo, professor e alunos entre si. Isso há uma influência muito grande, esse processo acaba gerando uma influência muito grande em todo o planejamento. A educação passa a ter que ser revista em todo o seu planejamento. Já que na educação à distância, o fator tempo, ele é mais elástico. O fator espaço, ele é geograficamente espalhado. Isso gera uma mudança em todos os conceitos de planejamento e de execução da própria educação. Vamos agora a um pequeno intervalo e depois continuamos essa nossa discussão. Até daqui a pouco. Depois desse nosso pequeno intervalo, retomamos a nossa aula de hoje falando sobre 3 fatores no processo de aprendizado do ensino à distância. São 3 fatores que influenciam todo esse processo. O primeiro deles é o modelo de aprendizagem. Todos sabem que nós montamos um curso e, para montarmos esse curso, nós criamos um projeto político-pedagógico. Esse projeto vai nos dar o modelo de aprendizagem que nós queremos. Então, conforme este modelo, que na educação à distância também existe, é que nós vamos trabalhar todo o processo de aprendizagem. É em cima dele que nós vamos construir a nossa educação à distância. O segundo ponto é a infraestrutura tecnológica. Logicamente, dependendo do material tecnológico que nós dispomos e que são acessíveis aos nossos alunos, é que nós vamos organizar e preparar a nossa educação à distância. O material didático, como é que ele vai ser montado, como é que ele vai chegar ao aluno. Então, tudo isso tem que ser visto no momento de preparar um curso à distância. Um outro ponto importante é a infraestrutura física da sala de aula. Parece estranho falar aqui em sala de aula, no entanto,
Nós podemos ter cursos à distância, sim, feitos em uma sala de aula. A dificuldade tecnológica, por exemplo, só num determinado ponto de uma cidade nós conseguimos ter um acesso à internet, colocamos um telão, alunos sentados em uma estrutura física de sala de aula. Ou a sala de aula, que a gente idealiza como uma educação à distância, que é cada um na sua residência. Então, o local onde vai chegar o conhecimento é muito importante para que nós possamos planejar esse processo de educação à distância. Vejam, nós estamos falando na educação à distância e na educação especial. Quando nós falamos na educação especial, nós pensamos em inclusão. Vejam a importância desta ferramenta, educação à distância, nesse processo. Já comecem a raciocinar com isso. Não podemos esquecer que a educação à distância passou e vem passando por 4 gerações. Na verdade, a educação à distância, ela começa só com correspondência. Ela começa você se matriculando por carta num curso, você recebia o material didático impresso pelo correio, você fazia as questões em casa, num papel, e enviava pelo correio de volta, e isso levava dias, semanas, para que esse processo acontecesse. Passou-se por um segundo momento, que é a tecnologia, a interatividade da tecnologia. Essa possibilidade de haver uma interatividade modificou esse processo inicial. Ele começa a ter uma dinâmica maior. Hoje, nós raciocinamos com comunidade de aprendizes. Nesta geração, que é a que nós estamos vivendo hoje, raciocina-se com os alunos interagindo com o professor e vice-versa, utilizando-se da tecnologia. Essa tecnologia que nós temos hoje permite essa interatividade e esse estudo conjunto entre professores e alunos. Mas já se vislumbra uma 4ª geração, que é a comunidade de estudos avançados, onde todos, professores e alunos, agindo em comum, em tempo real, em diversos espaços diferentes, possam, através da tecnologia, chegar a estudos mais avançados. É um uso interativo e em tempo real. Isso ainda não é real, é apenas previsão. Na verdade, voltando ao processo do conhecimento se tornar obsoleto com muita rapidez, mais e mais se raciocina com um aprendizado permanente. Todos os profissionais, em qualquer área do conhecimento, precisam estar constantemente refazendo os seus conhecimentos e adquirindo novos conhecimentos. Isto transforma também a própria escola. A escola deixa de ser aquele local onde o conhecimento é passado e o aluno aprende e passa a ser um local onde o aluno aprende a aprender. Ele passa a ter uma aprendizagem própria.
Ele entende que todo conhecimento tem que ser montado por ele. E nesse processo, a educação à distância acaba se tornando uma alternativa viável. E vamos raciocinar. Voltamos à inclusão. Um profissional que mora numa cidadezinha do interior de nosso imenso país, ele se formou e foi para lá para trabalhar. Ele permanecendo lá muitos anos, no sistema tradicional, o conhecimento dele não ia progredir. Ele não ia ter acesso às novas técnicas, aos novos métodos do seu trabalho. Com a educação à distância, ele pode se matricular em cursos de capacitação, de aperfeiçoamento, e fazer esses cursos na sua própria cidade. Vamos falar em inclusão. Aquele indivíduo com necessidades especiais, que não pode se locomover ou tem dificuldade de locomoção ou está internado num hospital, fica alijado do processo educacional. Através da educação à distância, nós podemos fazer com que esse estudo chegue a ele. Ele passa a se sentir novamente incluído dentro de um processo de vida. A tecnologia que nós dispomos hoje possibilita essa inclusão. Dessa maneira, podemos ver que a tecnologia, e muito mais do que ela, a própria internet, traz uma importância muito grande nesse processo. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre isso. A internet vem modificando o ensino e a pesquisa, dando novos caminhos para a educação. Mas para que esse crescimento seja positivo, o professor precisa alterar sua postura diante desses avanços tecnológicos e compreender que a inteligência humana não é outra coisa senão a síntese das emoções e ações humanas integradas em um sujeito individual, em um determinado momento histórico, dos indivíduos em particular ou da humanidade como um todo. Se o professor sabe disso, todo o esforço coerente com esse saber será orientado na direção da criação de situações em que os indivíduos, alunos e o próprio professor serão desafiados a recriarem a vida nos seus múltiplos aspectos cognitivos, afetivos e psicossociais. E a educação à distância e os portadores de necessidades educacionais especiais? Qual é a importância para esses indivíduos terem acesso à educação à distância? A educação à distância, especificamente para esses indivíduos, abre o espaço para o desejo de aprender. Esses indivíduos, de uma maneira geral, sentindo-se alijados de todo o processo, eles se colocam à margem, eles não têm nem o desejo de aprender. Não têm possibilidade, não têm acesso normalmente. Com a educação à distância, eles passam a ter novamente o desejo de aprender, de se tornarem úteis a si mesmos e aos outros. Eles passam a ser sujeito autor da própria história. Eles não são mais aqueles indivíduos que são apenas objeto, são conduzidos, são levados aonde os outros querem. Eles passam a ser autor da sua própria história. E a educação à distância, levando o conhecimento aonde o indivíduo está, colabora efetivamente com todo o processo de inclusão. Não só a inclusão educacional, como a própria inclusão social. O próprio governo brasileiro percebeu a importância da educação à distância nesse processo, que criou um programa chamado PROINESP, que é um programa
de informática para a educação especial totalmente amparado e colocado em cima da educação à distância, para permitir, possibilitar um maior acesso à própria cidadania. Os indivíduos que se amparam nesse programa, que usam esse programa, acabam se sentindo efetivamente incluídos dentro do processo social. Em todo esse processo, nós não podemos esquecer, em momento nenhum, o papel do professor. Fala-se em educação à distância, mas por trás de todo o trabalho educacional está o próprio professor. É ele que vai montar, ele que vai gerenciar todo esse programa. E o trabalho dele deve estar sempre voltado para a busca de construção de indivíduos criativos e produtores do saber, independente de serem portadores de necessidades especiais ou não. Vejam que todo esse processo de educação à distância acaba sendo tão importante que nós acabamos nos valendo dele para o nosso próprio conhecimento todos os dias. Vejam o nosso próprio caso. Estamos num curso de pós-graduação, ou um curso de extensão, ou um curso qualquer voltado à educação à distância. Vocês mesmos, hoje, fazem um curso à distância. O que procuram nesse curso à distância? Aumentar o seu cabedal de conhecimentos, capacitar-se, estarem mais adequados à realidade do momento em que vivem. É esta a função da educação à distância. Para o portador de necessidades educacionais especiais, ele se torna, talvez, em muitos casos, o único veículo possível para ter acesso à informação e ao saber. Terminando a nossa aula de hoje, vamos à nossa dica de estudo. Como dica de estudo, eu deixaria aqui com vocês a seguinte tarefa. Pesquisem com 2 ou 3 colegas seus do seu curso qual a motivação deles em fazer um curso à distância. Percebam que as razões são as mais variadas, mas, basicamente, o impeditivo de irem a um local de estudo talvez tenha sido o ponto essencial disso. Até a nossa próxima aula. Na aula de hoje, vimos as possibilidades da educação à distância. Nesta aula, ficou claro que a educação à distância é um instrumento que muitos têm de se aperfeiçoar e para se capacitar estando fora dos grandes centros. E também analisamos a educação à distância e os portadores de necessidades educacionais especiais. Para esses indivíduos com necessidades educacionais especiais, talvez a educação à distância seja o único veículo que possibilite o acesso à cidadania e à verdadeira inclusão. Até a próxima aula.